Boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje, nossa leitura do Evangelho é na página 207, item 1, 2, 3, capítulo 23. Questão: quem não odeia seu pai e sua mãe? Em seguida, passarei a palavra aos amigos facilitadores Vicente Cardoso e William, que estarão comentando junto a nós o estudo de hoje. Lembrando que somos todos aprendizes e que a opinião de vocês é muito importante. Quem quiser dar sua opinião ou esclarecer algo, é só levantar a mão que levaremos papel e caneta até vocês. Obrigada. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão de povo, caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas, capítulo 14, versículo 25, 26, 27 e 33. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. São Mateus, capítulo 10, versículo 37. Certas palavras, muito raras, de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo, que instintivamente se rejeita seu sentido literal, e a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois da sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo de seu pensamento não foi bem exprimido, ou que não é menos provável, seu pensamento, o sentido primitivo pôde sofrer alguma alteração, passando de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez, para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio nessa frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está neste caso. Não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou, e na afirmação saber se na língua em que se exprimia, essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de São João, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna, é certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que na Gênese designa as fases da criação e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução para a palavra dia e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo, e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco de agulha. Isso está no capítulo 16, no item 2. É preciso, aliás, ter em conta os costumes e o caráter dos povos, que influenciam sobre o gênio particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa. De uma língua a outra, a mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em uma, e não significar em outra, segundo a ideia que a ela se atribuiu. Na mesma língua,
certas palavras perdem seu significado, alguns séculos depois. Por isso, uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento. E, para ser exato, é preciso, por vezes, empregar não as palavras correspondentes, mas palavras equivalentes ou perífrases. Essas advertências encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus, fica-se exposto a equivocar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que sentem de comparar os outros a si mesmo. Por essa razão, é preciso, pois, afastar da palavra ódio a acepção moderna, como contrária ao espírito dos ensinamentos de Jesus. Boa noite a todos e a todas, como diz o Sérgio, e é uma satisfação estar aqui com vocês, para a gente estudar juntos e aprendermos juntos. Capítulo extremamente interessante, né? É o capítulo 23, porque nos dá a oportunidade de visitar assuntos que saem um pouco até da orla do Evangelho, que tem a ver com a civilização da época de Jesus, até um pouco depois da época de Jesus, né? A gente falando aqui sobre o vocabulário, né? Por falar em vocabulário, vocês já ouviram aquela expressão assim, pó, pó, pó? Que é uma expressão típica mineira, né? Pode pôr pó, quando a pessoa vai fazer um café, uma coisa assim, né? É uma expressão típica mineira. Antigamente, né? Antes um pouco da antiguidade, época de Jesus, tinha também um monte de dialetos, línguas diversas. O Vicente até vai explicar isso com mais profundidade. Mas as línguas existentes na época eram muito pobres. Você não tinha uma palavra para significar todas as coisas. Até hoje é assim. Por exemplo, saudade é uma palavra tipicamente latina que no idioma inglês não tem tradução. Eu estou sentindo saudade de uma pessoa. Fala-se com outro vocábulo. Não tem tradução saudade. Então, até hoje é assim. Só que antes era muito mais... acontecia muito mais vezes. Principalmente porque antes não existiam escolas. Ou as escolas eram muito raras. Então, para a pessoa aprender um idioma, era muito difícil. Então, falava-se, a língua mais comum era a língua grega, né? Em toda aquela parte que hoje a gente chama de leste europeu, parte da Ásia, parte da Europa, norte da África, né? Norte e nordeste da África. E a primeira escrita da Bíblia conhecida foi no idioma de uma terra chamada Armênia, o idioma aramaico. Então, depois traduziu-se para o grego, já se perdeu um pouco. Depois traduziu-se para o latim e para uma nova versão do grego. E, enfim, a forma de traduzir também dificulta e modifica até o sentido das palavras, né? Tudo isso para falar sobre a palavra odiar. Mas queria deixar claro para todos nós que Jesus, pela grandiosidade que a gente presencia até os dias de hoje, vamos presenciar por todo sempre, não precisa de justificativa pelo fato de estar escrito um vocábulo chamado odiar. Esse vocábulo tinha uma significação que significava, ou significa até hoje, amar menos, né? Não significa na nossa língua, mas antigamente era tido como amar menos. Quem odiava uma pessoa é porque amava menos aquela pessoa em relação a outra, né? Era uma forma, pelo vocabulário pobre da linguagem da época, era uma forma de diferenciar de quem se gostava mais. Então, a pessoa gostava mais da sua esposa, eventualmente, do que da sua irmã. Então, eu gosto da minha esposa e odeio a minha irmã, por exemplo, né? Seria o que se usava na época. Tem muitas palavras que até hoje, pela forma de pronunciar,
a gente confunde, brincam-se muito assim, ó, setembro chove, se eu tenho o quê? Não, a gente está perguntando se setembro chove, né? Mas falando rápido, muitas coisas vão se perdendo. Na nossa língua portuguesa, né? O brasileiro, o português brasileiro, é uma língua muito rica, ela é muito diversificada, porque ela tem parte do latim, ela tem um pouco da África, né? E pegou de outros idiomas também, né? Inclusive parte do idioma anglicano. Algumas palavras nossas são um pouco inglesas, desde muito tempo. Então, a gente tem uma diversificação grande. Manga, por exemplo, é uma fruta, mas a gente não pode falar que chupou uma manga e a pessoa pensar que é a manga de uma camisa. Não, a gente sabe que é uma fruta. A gente sabe isso. Num outro país, num outro idioma, não se sabe isso. Então, a pessoa vem aprender português aqui no Brasil, ele vai ter essa dificuldade. A manga da sua blusa, da sua camisa, está manchada. Manga não é fruta? Então, a pessoa fica confusa, né? Então, tudo isso para dizer que o verbo odiar tem essa significação aparentemente muito forte, né? Na nossa língua, a gente pensa assim, a pessoa pode ter raiva, mas se tiver ódio, é pior ainda, né? Então, quando a gente vê isso escrito no Evangelho, a gente assusta, mas é bom a gente ver isso e explicar que realmente tem outro significado, né? E a gente precisa lembrar que Jesus, quando chegou, tem até um outro capítulo que trata disso, ele fala que ele veio pela espada, não no sentido da luta, mas no sentido de que ele veio para reformar, ele veio para modificar, né? E quando a gente vai modificar alguma coisa, nós temos relute para mudar, a gente não gosta de mudança, a gente é resistente à mudança, é como se nos ferisse, por isso que Jesus usa o termo espada. Muita mudança fere. A gente vai mudar de casa, a gente fica, puxa, e meu quarto, batia um sol ali na varandinha, a gente vai mudar para um apartamento, fala, puxa vida, agora eu preciso pegar elevador, que coisa. Então a gente resiste sempre às mudanças. E Jesus, quando ele esteve encarnado, a palavra dele era muito pouco dele, era a palavra de Deus. E é assim que ele explicava e explica para a gente nos evangelhos. Então ele gostaria que a palavra de Deus tivesse preferência em relação a todos os nossos outros gostos. O próprio mandamento maior, segundo o próprio Jesus, diz o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso mesmo? E ao próximo como a ti mesmo, né? Então, veja, primeiro Deus. Por que primeiro Deus? É mais importante, é melhor, é mais forte, é mais poderoso? É tudo isso, mas não é por causa disso exatamente não. É porque o povo daquela época, e eu penso que até hoje a gente está um pouco assim, precisava se endireitar, sobre vários aspectos. As pessoas não tinham sentido de organização social, as pessoas não tinham sentido de governo, as pessoas não tinham sentido, por exemplo, religioso. Cada pessoa, chegava a ser cada pessoa, adorava uma coisa diferente. Cada pessoa adorava, algumas pessoas adoravam totem, outros adoravam uma outra pessoa, outros adoravam um Deus que não tinham noção do que ele poderia fazer, né? Não constatavam a beleza do Deus que ele mesmo pregava. Então, havia um politeísmo, uma diversificação de adoração inesgotável. Jesus precisava falar assim, Deus é um só, acredite no que você quiser, mas Deus é sempre um só. E hoje, com toda a nossa conturbação social que a gente vê o judiciário aí nas manchetes de jornais e de televisão, sendo muito criticado, o poder legislativo também, os deputados, né? O poder executivo também. Mas, sob o aspecto religioso, penso que não há 100% de consenso, mas próximo a isso nós temos. Por exemplo, os evangélicos acreditam num Deus
superior, que falam muito de Jesus, mas acreditam nesse Deus Criador, essa pessoa indescritivelmente boa, né? Que nós espíritas também acreditamos e reputamos a Ele todo o poder da criação e a movimentação da nossa vida. E da mesma forma, os umbandistas acreditam em Deus, né? Os budistas também acreditam em Deus, também vendo por um outro lado, pelo lado da natureza. E todas as religiões, católicos, protestantes, já têm um quase consenso que existe um Deus superior que congrega tudo e a todos. Então, nesse sentido, não tem a confusão que tinha naquela época. Na época era muito complicado. Era preciso identificar uma ação espiritual e uma ação, vamos dizer assim, ligada à divindade, uma divindade real, para todas as pessoas. Por isso que Jesus, em termos de prioridade, falava assim, olha, vamos seguir a palavra de Deus, a minha palavra, porque ele estava professando a palavra de Deus. E eu fico pensando o seguinte, eu fico querendo trazer isso um pouco para os dias de hoje, para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, convivência com as nossas famílias, né? Muita gente tem mais de uma família, eventualmente as pessoas se casaram mais de uma vez, muito normal, natural nos dias de hoje. Também tem aquela questão, a família do marido, a família da esposa, o tio, tudo isso. Como é que nós estamos nas nossas famílias, se a gente está dando preferência realmente para a palavra de Deus? Quando a gente dá preferência para a palavra de Deus, para os ensinamentos divinos, para os ensinamentos cristãos, cristãos são de Cristo, ensinamentos de Jesus, a gente não está contra a família. Pelo contrário, os ensinamentos cristãos são todos ligados à própria família. Jesus sempre falava no sentido de agregação. Podemos agregar as pessoas, podemos deixar as pessoas mais juntas, as pessoas podem compartilhar um pouco de sua vida com a de outra pessoa. Como que a gente faz essa mistura se somos todos diferentes, né? Então a gente tem que pensar um monte de coisas assim, ó. Até hoje a gente pode pensar nesse mandamento, amar Deus sobre todas as coisas. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, algumas coisas eu evito de fazer, algumas coisas eu evito de falar. Mas tem vezes que a gente não consegue segurar, somos imperfeitos. Mas acontece que a busca é nesse sentido, de amar Deus sobre todas as coisas, ou seja, trabalhar, viver, conviver com o jeito que Jesus nos ensinou. E Jesus não maldisse, por exemplo, as pessoas que trabalham para ter algum patrimônio e parte dele para ajudar outras pessoas. Não, Jesus não maldisse nada disso. Pelo contrário, ele até falou o seguinte, a César o que é de César. O que as pessoas quiserem ter materialmente, ótimo, mas o que é de Deus tem que ser de Deus. E as palavras que Jesus falava, os exemplos que ele dava, e até as comparações que ele fazia, as comparações, mais uma vez, é porque a linguagem da época era muito pobre, ele precisava fazer essas comparações, que hoje a gente chama de metáforas, né? Tudo no sentido da gente ficar mais agregado, da gente ficar mais ligado à família. E muitas vezes a gente esquece disso, né? Falo até por mim mesmo, porque muitas vezes a gente se dedica muito à família. Eu acho que temos que dedicar mesmo. A família é o primeiro lugar onde temos que dar assistência e receber assistência, né? Mas às vezes esquece um pouco de compartilhar com outras pessoas, de fazer uma caridade. Há pessoas também, eu já até ouvi isso aqui, há pessoas que se entregam demais à caridade, a obras religiosas, a obras beneficentes, mas a família quase não vê. Então, nós temos que ficar no equilíbrio. Não adianta a espiritualidade nossa, a gente buscar uma espiritualidade e deixar a família à parte. Privilegiar 100% da família, devemos privilegiar bastante, mas nunca pensar numa caridade.
pensando sempre que a primeira caridade é com a família, mas a gente pode um pouco mais, a gente sempre pode um pouco mais. E o grande exemplo disso somos todos nós que estamos aqui hoje. Muitos de nós aqui poderíamos estar vendo televisão, alguns podiam estar num restaurante, podiam estar em conversa com amigos, trocando ideias. Esse ano é um ano de eleição, já tem tanta conversa via WhatsApp por aí, né? Muitas coisas, quem vai ser o novo presidente, que candidato nós temos. Não, nós estamos aqui buscando aprender um pouco mais para sermos melhor para nós próprios e para outras pessoas, né? Então, já estamos dando essa prioridade, que é amar a Deus, né, sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, né? Deixar para o Vicente complementar, e depois a gente tem algumas perguntas que já foram feitas. Quem quiser fazer alguma pergunta, tem nos cantos aqui pessoas com papel e caneta, eles podem anotar e trazer aqui, e a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Bom, é importante nós perceber que o Evangelho de Jesus, ele atravessou séculos, milênios. Nós estamos aí há mais de 2000 anos com o Evangelho do Cristo, nos trazendo o esclarecimento, a nossa libertação espiritual. Nós sabemos que todo o trabalho de Jesus foi feito não diretamente por Ele. Inclusive, ontem nós falávamos aqui na palestra das 20 horas, em que Jesus, na verdade, não escreveu, Jesus vivenciou. Jesus, a única coisa que ele mais ostensivamente o fez, foi no Sermão da Montanha, Sermão do Monte, onde ele falou para uma multidão de pessoas. Na verdade, o Evangelho foi escrito 64 anos depois da sua morte, o primeiro Evangelho de Mateus. Então veja, vocês que na verdade Jesus não deixou nada escrito, e quis que todo o seu ensinamento viesse a posteriori, numa medida em que os seus discípulos e apóstolos pudessem ali, por via inspirativa, receber da espiritualidade maior a instrução que diz respeito à lei divina, à lei de Deus. Primeiro Evangelho, 64 anos depois, Marcos, Lucas e João, por via inspirativa, receberam inspiradamente e transcreveram essas comunicações. Um fenômeno puramente mediúnico, não como nós entendemos hoje, porque nós não entendemos nada de fenômeno mediúnico. Há muitas controvérsias nos fenômenos mediúnicos, nas casas espíritas, porque não estudam para poder entender o fenômeno mediúnico. É muito mais do que se pensa. Por isso, que aqui, esse capítulo 23, olha o título dele, Moral Estranha. Por que moral estranha? Olha os subtítulos. Quem não odeia seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo. Ah, peraí, chefe. Num dado momento você manda amar, agora você está mandando odiar, abandonar pai e mãe, filhos. Peraí, abandonar pai e mãe e os filhos para poder segui-lo, deixar os mortos, cuidar de enterrar os seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Mas peraí, há uma controvérsia na fala de Jesus, mas não há uma controvérsia. Como o William já explicou, naquela época, a língua que foi escrito o Evangelho chama koiné. Koiné quer dizer o grego popular, aonde a gramática daquela época, eu diria que não seria gramática, porque toda aquela língua daquele momento ali, ela não tinha hoje a concordância verbal nominal da nossa gramática de hoje. Não havia nem sequer pontuação. Então veja bem você fazer uma frase sem o quê? Sem vírgula, vírgula ponto, sem interrogação, sem uma exclamação. Fica meio difícil, não fica inteligível.
Agora, quem não odeia seu pai e sua mãe, não pode o quê? Ser meu discípulo. Está parecendo que é uma controvérsia, não é controvérsia. Porque o Evangelho, literalmente, aqui está desse jeito. Mas é preciso tirar da letra o espírito, dizia Paulo de Tarso e o apóstolo João. Como eu disse ontem, é preciso que nós venhamos entender de que tem a chamada exegese. É a técnica pelo qual você tira do sentido literal o sentido moral, da qual a mensagem literária quer nos passar. Se você ficar preso à letra, vai ficar meio confuso. Por isso que esse capítulo foi intitulado A Moral Estranha. Justamente para nos levar ao entendimento que aqui eu tenho que ter o zelo, o cuidado mesmo, de fazer um estudo muito profundo de cada colocação. Eu vou perguntar a vocês: vocês amam o pai de vocês mais do que a mãe? Amam a mãe mais do que o pai? Vocês amam o marido mais do que os filhos? Mais do que a esposa? Vocês amam uma pessoa mais do que a outra? Alguém diria, bom, eu amo. Alguém diria que ama alguém mais do que outros. Qual que é a regra áurea? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa é a regra. Ele chegou dizendo isso. Amarás a Deus sobre todas as coisas, e nem esperou perguntar mais nada. Ele complementou, e ao próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo o seguinte, que o amor, ele não é condicional. Você não pode dizer à esposa ou ao marido, ô bem, eu te amo tanto, eu te amo mais do que a mamãe minha, que é meu papai. Ô meu filho, eu amo muito mais você do que a sua mamãe e seus irmãos. A gente não pode condicionar, você não pode priorizar este ou aquele no sentido do amor. O amor, ele deve estar dentro do princípio da equidade. Equânime, quer dizer, no equilíbrio. Amar a Deus, amar o próximo, foi o ensino que ele nos trouxe. Por isso que o ódio aqui, quando ele se refere ao ódio, não é no sentido literal do rancor. Não, não é do rancor, não é da repulsa, não é da raiva. Mas de que você não priorize esse ou aquele no amor. Não pode amar mais alguém menos o outro. O amor deve ser sempre condicional. Já pensou se Jesus, naquele momento lá atrás, há 2000 anos atrás, ele falasse assim, cambada, desculpa, a cambada é por minha conta. Vocês amam um ao outro mais do que eu? Já pensou? Você ama mais a sua esposa, seu marido, seus filhos do que eu. Aqui vocês estão me batendo, me esconjurando, blasfemando. Vocês estão me ameaçando a me matar. Ele não falou nada disso. Ele poderia ter xingado o pessoal mesmo. Se Jesus não nos amasse incondicionalmente. Já pensou se ele condicionasse? Primeiro que tinha 12 apóstolos. Um negou. O segundo traiu. 9, caiu na perna. Só ficou um, João. Aí era Maria, João mais do que os outros? Seria o amor condicional. E o amor tem que ser incondicional. Por isso que aqui nessa lição de hoje, quando ele nos fala que abandonar pai e mãe, é no sentido assim, de não ficar presa realmente a um reduto puramente doméstico, certo? Cativeiro de um pai, de uma mãe, certo? Prisioneiro de atitude do marido, atitude da esposa, atitude dos filhos. Mas é você se auto-libertar, é você procurar o caminho da sua libertação espiritual. Meus amigos, eu vou falar uma coisa para vocês. No universo, é só eu e Deus. É só eu e Deus. É cada um de vocês e Deus.
É assim que funciona o universo. A relação minha é eu e Deus acima de tudo e de todos. Porque Ele está em mim, eu estou nele. Então a relação é direta. Por isso que cada um de nós tem um compromisso direto com a própria consciência. E é na consciência que está escrito a lei divina. É na consciência. Então, quando eu tenho a consciência, que é o conhecimento comigo mesmo, dessas mesmas leis, a relação que vai brotar em mim é puramente de mim para com Deus. Eu não devo a vocês nenhuma satisfação, nenhuma prova, como vocês também não devem a mim nenhuma satisfação, uma comprovação. Eu devo à minha própria consciência o testemunho, porque está na minha consciência que eu carrego a questão das leis divinas. E amor, meus amigos, o amor está muito desgastado em tempos de hoje, porque o amor na verdade é lei, é lei. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Olha só. Agora, o amor traduzido na relação nossa, o amor existe entre os planetas, entre os sóis, entre as galáxias, na condição da gravitação universal, gravidade. O amor existe na matéria bruta, como está essa mesa aqui, entre os átomos, moléculas, como força de coesão. Mas o amor está em nós, os seres do universo, na condição da afetividade, afeto, afeição. Quando nós temos afeição um para com o outro, nós estamos trabalhando esta lei, a lei da aceitação, da relação recíproca, de fazer o outro tudo que eu gostaria que o outro fizesse a mim. É o princípio da caridade. A caridade ensinada por Jesus, na questão 886 do Livro dos Espíritos, foi perguntado qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, não como nós entendemos. Os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do outro, perdão das ofensas. Então, essa benevolência, ele não falou benevolente para com aquele que lhe é benevolente. Ele disse benevolência para com todos. Então é incondicional. Indulgência é você aceitar, sabe aquele marido chato, aborrecido? Sabe aquela esposa intransigente que pega no pé? É aceitar ele e ela do jeito que eles estão para nós. Sabe aquele filho que você taxa ele de aborrecente? Que você também um dia já foi aborrecente? É aceitar o ele na condição dele, da autoafirmação, na elaboração das suas funções endócrinas. Aceitar ele do jeito que ele está para você. Isso é indulgência. Indulgência é alteridade, perdão das ofensas, e perdão é auto-perdão. Eu não posso estar carregando comigo o ódio, o rancor, porque é uma mochila que eu jogo nas minhas costas, é um peso que eu carrego. Ó, eu vou te perdoar, mas o negócio é o seguinte: você não passa na minha frente não, porque eu não responsabilizo não. Não, pera aí, que perdão é esse? Perdão condicional? O verdadeiro perdão implica o esquecimento da falta. Meus amigos, vocês não têm que me perdoar por nada. Eu também não tenho que perdoar nenhum de vocês por nada. O perdão é auto-perdão. É eu que tenho que me livrar do rancor, do ódio que eu carrego comigo. É eu que tenho que despojar. É eu que tenho que me auto-libertar do rancor. Para isso, eu preciso então aprender a amar. Eu preciso ver o princípio da equidade. A relação tem que ser equânime, é igual, é uma balança, é como a justiça. A nossa justiça dos homens, ela não é simbolizada por uma balança?
e uma criatura com os olhos tampados? Porque ali não pode ser pesar para um lado nem para o outro. O princípio da lei é a equidade, assim também é a lei divina, amaremos uns aos outros, quer dizer, o amor é igual. Por isso que Jesus aqui quer nos chamar a nossa atenção, para que nós não amemos mais o marido, a esposa, e deixemos de amar mais o legado dele, o seu legado, a boa nova, Euangelion, o Evangelho, seguir os preceitos dessas leis divinas. Precisamos amar as leis divinas, vivenciá-las. Para isso, Paulo de Tarso, em suas cartas aos Coríntios, ele dizia da caridade, a caridade que é justamente a atitude do amor. A caridade é a prática do amor. Praticar o amor é praticar a caridade. E a caridade implica você fazer o outro tudo que você gostaria que o outro fizesse a você. Então, nesse preceito aqui desta noite, que foi lido aqui para todos nós, né, que se você não abandonar pai e mãe, os próprios filhos, e a nora, e a sogra, e todo mundo, para segui-lo, certo? Não será digno dele. Não é no sentido literal de poder deixar a esposa, o marido, os filhos, abandoná-los e largar tudo. Não, não é nesse sentido. É de que você não priorize uma vida puramente corporal, uma vida relacional. Sabe por quê? Porque a família é a primeira, maior de todas as instituições aqui na terra. A família, ela prolonga além do túmulo. Mas além do túmulo, na erraticidade do mundo espiritual, não existem as convenções de pai, de mãe, de filho, de marido, de esposa. Não tem essas convenções. Já pensou você chegar no mundo espiritual amanhã, pela a morte do corpo físico? Vocês acham que vocês vão reencontrar os maridão do passado, as esposas, tudo? Essa aqui foi o último maridão, vem cá bem. E aí, como é que você está? Oh, meu bem, a esposa, não, querida. Não é assim não, pessoal. Para com isso. São convenções puramente humanas e necessário um processo puramente social. Chegamos lá sim, a gente vai identificar aqueles que temos por ele um grande afeto. Essa aqui foi minha esposa, esse aqui foi meu marido, esse aqui foram os meus filhos. Já pensou a filha de marido e esposa que está aguardando a gente do lado de lá? Vai dar uma confusão, uma brigaiada. Não, esse aqui foi meu. Não, na penúltima foi meu. Não, daqui o meu maridão. Não, é minha esposa. Vai dar muita briga, não tem isso. Nas colônias como o nosso lar, ainda existe convenções de alimentação, do manjar, certo? De moradias, de família no sentido de quê? Família nuclear. Mas é a família espiritual, é a família na onde os espíritos tocam o afeto. Lá sim reconheceremos nossos pais, nossas mães, nossos maridos e esposas do passado, mas não dentro da convenção puramente humana. Teremos por eles um apreço enorme, um grande afeto, um carinho enorme por todos eles, mas não na convenção que nós somos educados e criados aqui no plano puramente corporal. Por isso, e quando Jesus nos chama aqui, que nós não fiquemos presos às convenções puramente humanas, que nós venhamos buscar realmente a vida espiritual, porque lá haveremos viver uma grande família consorciada na troca dos sentimentos, do amor, na condição da afeição, da simpatia, da relação, da aceitação do outro, como o outro está na sua condição, não na condição que eu quero que esteja para mim. A gente sempre quer que a nossa esposa seja do nosso jeito, do jeito marido.
O marido tem que ser do jeito da esposa. Não, não. Khalil Gibran dizia nas suas poesias lindas: maridos e esposas, maridos, amai vossas esposas, esposa, amai vossos maridos, mas não façais um do outro um cativeiro, uma prisão. Dai de beber da mesma bebida, mas não bebais na mesma taça. Dai de comer do mesmo pão, mas não comais o mesmo pedaço. Sejais como as cordas da lira, que embora separadas, vibrem numa completa harmonia. Khalil Gibran se falava da completa harmonia na relação das pessoas. E a harmonia é a soma das desigualdades. Nós somos seres desiguais na evolução. Nós não somos iguais no ato da criação. Mas de acordo com a nossa evolução, somos seres desiguais no processo de crescimento evolutivo. Khalil Gibran nos chamava a atenção para nós respeitarmos o direito do outro, o direito da esposa, o direito do marido, não fazer dele o capricho nosso. Amar esposa, amar marido de forma condicional não funciona. Então, esse amor que o Cristo nos chama aqui a atenção nesta noite, para seguir esse amor, nós temos sim que nos desapegarmos das convenções de pai, de mãe, de filhos, de marido, de esposa, de patrões, de empregados, porque na condição espiritual não existe uma hierarquia social. Lá não se disputa o poder social, econômico, religioso, cultural. A hierarquia no mundo espiritual é puramente espiritual, moral. Lá ninguém é mais e nem menos, se não for moralmente, espiritualmente. Então, para isso, meus amigos, que as lições de hoje, que é o capítulo aqui, tem mais coisas que vão ser tratadas com vocês por outros, é imperioso que nós saibamos aqui que não é odiar, mas não se ficar preso, amando este ou aquele mais, mas é amar igual, é ter um amor igual por todos, pelo próprio Cristo e por Deus. Obrigado. Tem umas perguntas aqui, parte delas até o Vicente já respondeu, mas é o seguinte, por que ao invés dos pais de família, Jesus também não levava a família toda nas peregrinações? Assim não precisaria das pessoas se afastarem da família para segui-lo. É o que o Vicente já explicou. Não que Jesus subtraísse o membro da família, falou assim, deixa a sua família, abandone, odeie sua família e me siga. Tinha as peregrinações sim, mas a grande questão era seguir nas ideias, é seguir no amor que Jesus professava e professa até hoje, na nossa mente, nos nossos corações. Então é nesse sentido, não que era tirar a pessoa que era necessária até para o sustento da família, um pescador, né? Um carpinteiro, um construtor, seja lá o que a pessoa fazia, tirar ele da família e falar assim, agora você não vai ter mais irmã, você não vai ter mais marido, nada disso. É nesse sentido. Agora, haviam muitas peregrinações, mas o raio de quilômetros que se percorria era muito menor do que nós imaginamos. A gente pensa que as pessoas andavam assim, 600 quilômetros, 1000 quilômetros. Não, as peregrinações eram longe e eram demoradas, porque não tinham tantos meios de transporte, né? E Jesus e os seus seguidores, eles não dispunham de meios de transporte, nem os usuais da época, muito poucos. Então, eram caminhadas de 30 quilômetros, de 20 quilômetros, que levava alguns dias para isso, né? Porque não tinha infraestrutura. Então, mas era ida, era volta, né? Então, o seguir é como o Vicente falou, é nas ideias. Peregrinações, as pessoas iam e voltavam. E a outra questão parece muito parecida aqui, E se alguém da família de um dos que seguia Jesus adoecesse, como ele faria? Podia deixar Jesus temporariamente e dar assistência à família? Volto a dizer,
a pessoa não abandonava literalmente a família, mas seguia Jesus nas suas peregrinações. Qual que era o trabalho? O trabalho não era aquele de 8 horas por dia, 6 horas por dia, 4 horas por dia marcado. Era enquanto existisse luz, enquanto existisse luz do sol. Então, algumas pessoas, pescadores, por exemplo, pescavam à noite, né, com algumas lanternas feitas de velas, né, mas era sempre ida e volta. Então, as pessoas não ficavam afastadas 100% de sua família, muito pelo contrário, até se aproximavam mais, porque aprendiam com Jesus o que o Vicente nos explicou aqui. Amar a Deus significa amar a família, que é o primeiro núcleo de amor que Deus colocou para a gente. E é por isso que o homem tem um envolvimento amoroso com a mulher e produz a procriação, exatamente pelo invólucro familiar, né? Tem mais uma aqui, ó. Curiosa essa pergunta aqui que foi feita. Jesus não odiava ninguém, mas ele sentia dor física pelos sofrimentos que lhes eram impostos, ou seja, antes da crucificação, às vezes que ele foi preso, e também durante a crucificação, quando ele sentia dor, será que ele sentia ódio? Como que era isso, Vicente? Você quer responder para nós? Está perguntando aqui, ó, Jesus não odiava ninguém, mas ele sentia a dor física pelos sofrimentos que lhe eram impostos, né, na crucificação, naquela caminhada que foi conhecida como Paixão de Cristo. Qual que era o sentimento de Jesus quando ele, mesmo tendo dor física, suportada pela ação dos outros? Porque a sua condição moral, intelectual e espiritual estava acima de todas as convenções. Jesus, como homem, a verdadeira realeza de Jesus não é a nossa. Não é a nossa. E, no entanto, Jesus viveu como homem. Ele sentiu as dores físicas como eu sinto e vocês sintam. A dor física. Mas Jesus não estava preso à dor realidade, que é a dor moral. Na pergunta 246 do livro Consolador de Emmanuel, e ali na 239, ele vai fazer uma dissertação explicando realmente a condição da dor física e a dor real. Porque a dor física é uma contingência da existência de todos os seres. Jesus tinha dor física. Se ele fincasse um alfinete, se ele pisasse num espinho, num prego qualquer, ele sentiria dor tanto quanto eu e vocês. Mas Jesus não tinha a dor moral que eu tenho e vocês também o possuem. Porque a dor moral é pela nossa condição espiritual que vivemos num mundo de expiação em provas, que é um mundo segundo na escala dos mundos. Nós somos seres ainda infantis na evolução espiritual. Jesus é da ordem crística. A ordem crística, eles vivem um mundo celeste, um mundo celestial. Eles não estão presos a convenções humanas, eles não têm corpos físicos como os nossos corpos físicos. Jesus então encarnou entre nós, adotando-se um corpo físico. E quando pregado no madeiro ali, vendo que todos nós o afligimos ele, o tempo todo, espancamos, maltratando, batemos nele, xingamos Jesus, injuriamos e o matamos. Ele ainda pediu ao Pai, meu Pai, o Pai na primeira pessoa, porque é o Pai que eu conhecia e que eu não conheço e você também não conhece. Porque Jesus fala do Pai na segunda pessoa, o vosso Pai. E na primeira pessoa do plural, o nosso Pai, quando realmente ele se dirige a Deus, meu Pai, perdoa-o todos. Porque eles não sabem o que estão fazendo. São completamente ignorantes. Então, hora nenhuma nós infringimos a Jesus. Hora nenhuma infringimos. Hora nenhuma Jesus se sentiu ofendido por todo aquele mal que nós o fizemos.
porque a sua condição moral e espiritual superava todas as dores, todas as humilhações que nós não suportamos aqui na terra. A gente sente uma dor qualquer no dedão do pé, ai, já corre para o médico. Uma dor na coluna, ai. Tem gente que tinha que chamar Maria das Dores, que eu nunca vi reclamar de tantas dores. Eu chamo minha esposa assim, ó, você devia chamar Eliana Maria das Dores, e não Cardoso, que reclama de dor o dia inteiro, toda hora, o tempo todo. É mania de reclamação. Nós somos pessoas que reclamamos o tempo todo, gente. Então Jesus, na verdade, ele superava todas essas máculas, todas essas situações das quais nós estamos vivendo ainda. Esse pieguismo, essa choramingação que a gente vive. Jesus tinha autoridade moral, espiritual, para superar qualquer dor física, qualquer dor moral. Agora, você quer uma coisa que mais nos aflige a todos nós, além da dor física, porque a dor física colima a dor realidade. Dor realidade é a dor do espírito, é a dor moral. Sabe que é a dor do peso da consciência? Sabe que é a consciência carregada, que está te acusando? Viu? Sabe aquela acusação que é dedinho assim, ó, apontando para você o tempo todo, que está aqui, ó. O nosso juízo e o nosso juiz são diferentes, juízo de juiz. Estão vendo? Tem o promotor e o juiz. Então, é aquela dor que macula, aquela dor que dói. Então, esta vai além túmulo. Você está achando que vocês vão chegar no mundo espiritual melhor do que estão aqui agora? Nem eu, nem vocês. Vão chegar do jeitinho que vocês estão, do jeitinho que eu estou. Aqui. Então é o seguinte, Jesus tinha toda a condição naquele momento ali, ele sabia que estaria vindo entre pessoas primitivas, selvagens, sem uma condição moral elevada. Ele sabia que nós éramos endurecidos, recalcitrantes, odiosos, vingativos, rebeldes. Mas ele veio não importando com nada disso, porque Jesus é apaixonado com a gente. Ele tem uma paixão comigo e com vocês nem imaginam a paixão, porque ele nos ama incondicionalmente. E não importa se alguém é negro, branco, amarelo, vermelho, se é rico, se é pobre, se tem casa para morar, se tem mansão, se tem carro, ele não olha isso. Ele não ama as coisas, ele ama os seres, as pessoas, os seus irmãos de caminhada evolutiva. Porque Jesus retrata o amor divino, o amor de Deus. Porque Jesus é amor. Por isso, o William perguntou, ele teria todas as condições de poder superar todas aquelas dores que ele maculava naquele momento ali, término, na cruz, no madeiro. Está até hoje nos amando, como antes. Está nos aguardando. Obrigado. Tem mais uma perguntinha aqui que fala o seguinte. Também já foi respondida pelo Vicente, mas como já foram feitas essas perguntas antecipadamente, a gente passa para vocês. Jesus odiava aqueles que se opunham à vontade de Deus que ele carregava? Odiava no termo da época, ou seja, gostava menos das pessoas que se opunham à vontade de Deus? Com certeza, por todo o estudo e por tudo que a gente sente em relação à vida de Jesus, à entrega de Jesus, ao amor de Jesus, com certeza que ele não gostava menos das pessoas que perseguiam ele, né? Ele não tinha preferência, nem por cargo. Uma pessoa era o governador, a pessoa era o Pôncio Pilatos, era o rei, isso e aquilo, era uma pessoa mais poderosa, não tinha essa condição, né? Mas era uma pessoa que era mais próxima a ele, então ele gostava mais dela? Também não, né? Embora entre os apóstolos existisse também um ciúme, né? Muitas vezes a gente, em série de estudos, a gente presencia que falava assim, beijava-se muito no rosto. Então, assim,
por que Jesus beija mais Pedro e não beija menos um outro apóstolo, que era o irmão de Pedro, era o Tiago, né? Então, gerava, hipoteticamente, né, algum ciúme, mas Jesus amava todos igualmente. A gente vê na Santa Ceia, a Santa Ceia não é um retrato, é uma possibilidade que Michelangelo fez, né, num quadro, mas não é um retrato do que existia exatamente na época. As pessoas pensam, então quer dizer que aquele que está ali na Santa Ceia do lado de Jesus era o preferido? Nada disso, aquilo não foi um retrato tirado na época, não existia máquina fotográfica na época. Mas algumas pessoas se aproximam um pouco mais das outras, às vezes não por gostar mais, é porque são menos tímidas, né? Outras são um pouco mais introspectivas, né? E é bem isso que Vicente falou. Essa igualdade dos sentimentos que Jesus tinha, talvez a gente precise aprender cada vez mais, quer dizer, talvez não, com certeza, porque a gente, infelizmente, eu falo isso por mim, acaba que a gente prefere, né, Vicente? Eu prefiro mais uma pessoa que outra, um irmão, gosto mais de uma irmã, uma coisa assim, mesmo na família, né? A gente acaba tendo esse amor que o Vicente chamou de condicional. O bom é o amor incondicional, o bom é aquele amor sincero, que a gente está aprendendo aqui hoje. E a gente, que às vezes está facilitando aqui os estudos, quer agradecer a presença de todos, porque a gente só está aqui por causa de vocês, por causa de cada um de vocês. E nós aprendemos muito também, podem ter certeza, né? A gente não está aqui porque a gente sabe mais, ou por uma questão relacionada a essa. Nós estamos com imensa satisfação de estar aqui com vocês e com os internautas, que desde já nós agradecemos a possibilidade de nos assistir, de assistir o estudo do Evangelho de Jesus, e estaremos aqui na próxima quarta-feira. Um abraço a todos e boa noite.